Fala, fala, galera! Sejam todos bem-vindos. A galera que não assiste o canal normalmente, né? A galera que assiste o canal, que já é seguidor por conta de informações do Ceará. Tem alguns que, assim como eu, gostam também de ver sobre futebol nordestino, sobre Bahia, sobre esporte náutico, Santa Cruz e, por que não, sobre o nosso rival. Eu, pelo menos, gosto de consumir esse tipo de conteúdo. Se você torce Ceará e é daquela galera que diz assim, rapaz, eu só me interesso só sobre o Ceará, nada mais afeta, pode pular o vídeo. Se puder deixar o like, já ajuda, beleza? Vídeo rapidinho, sem muita iluminação, sem muita estrutura, porque o importante aqui é a informação. Curto, simples e direto. Vojvoda não foi demitido. Vojvoda não está sendo avaliado e a demissão do Vojvoda não está sendo analisada pela diretoria do Fortaleza. Ponto. Sendo curto e direto. A informação é essa. Tem muita gente, eu respeito a fonte de todo mundo, que está dando notícia que a diretoria do Fortaleza está avaliando a possível saída do treinador do Fortaleza. Eu não sei com base em que essas fontes, mas parece que não sei se é a mesma fonte ou se são fontes diversas, ou se as pessoas estão apenas reproduzindo o caminho que a informação está tomando, né? De alguns dias para cá eu vi a informação tomando rumo, assim, de ontem para hoje, né? Um rumo muito igualzinho, assim, como se toda fonte tivesse mais ou menos a mesma informação. Mas eu sou bem direto. Hoje, Vojvoda não foi demitido. Hoje, não está sendo avaliada pela direção do Fortaleza a demissão do Vojvoda. Isso não é pauta, isso não é assunto. Ponto. Sendo bem direto. Confirmado não por uma, não por duas, não por três, mas por várias fontes. Perdão, pelo Fortaleza. Vou destrinchar esse fio para vocês. Espero que vocês possam deixar o like, se inscrevam no canal e reproduzam a informação. E quem for reproduzir a informação dentro dos canais de Fortaleza, que pelo menos sejam honestos e deem a fonte. Beleza? Porque não sei por que rivalidade não impede você de dar a fonte de quem deu a informação. Vamos destrinchar para você sem muita conversa, sem muita maquiagem, muito infiltro e muito enfeite o que realmente está acontecendo em relação à Vojvoda e o Fortaleza. A gente precisa, para analisar as informações, eu sempre falo sobre isso. Você pode ter fontes muito boas, mas a soma das fontes e a soma do que você vive de futebol, o que você lê, do que você consome, fazem a sua informação chegar realmente em ser mais bem depurada e chegar realmente ao que está acontecendo. Dificilmente a tua fonte vai te trazer uma gravação de um áudio do Marcelo Paes ou do Vojvoda do Papelinho falando alguma coisa. Isso é um fato. O que se passa no Fortaleza hoje é, de certa forma, uma falta de rumo. O Papelinho chega com aquela questão muito com aquele, claro, não só a figura do dirigente dos anos 90, que é o Papelinho, aquele cara de falastrão, de muitas frases de efeitos, mas a estratégia de trazer o Papelinho, ela é anos 90, a estratégia do pirulito. Aquele cara que vai falar, acabou o caô e tal. E na prática, desde a chegada do Papelinho, e quando eu falei isso, né, que a chegada do Papelinho era um pirulito, era um cara para bater na mesa e dar satisfação ao torcedor, o tempo comprovou que o que eu dizia fazia sentido. Nada efetivamente mudou. Nem o perfil de contratação, que o Papelinho, na coletiva de apresentação dele, escreveu com todas as letras que os jogadores eram de idade avançada, com contratos longos e salários altos. Estavam apostando em medalhões. Se o Papelinho efetivamente tivesse a direção dos rumos do futebol do Fortaleza, a negociação com o Diego Valdez teria sido encerrada pelo clube e não pelo jogador. Ou seja, independente do Papelinho ter falado o que ele falou, o clube iria desembolsar quase 20 milhões de reais para trazer um jogador de 31 anos. Que não veio, e também informação, porque a família não queria vir para o Brasil. Porque também deixei claro em um tweet, desde o começo da negociação, eu tenho um tweet meu registrando isso, o Valdez deixou claro, ele acertou as bases com o Fortaleza se acertou com o América do México, mas o jogador disse, olha,
eu vou caso não apareça uma proposta melhor. Não melhor no sentido de dizer, um clube melhor que Fortaleza. Não, mas uma proposta no sentido de um lugar que agradasse mais a família dele. Ele não tinha interesse em vir ao Brasil. Ele fez uma pedida para realmente não vir. Depois da chegada do papelinho, quem tiver de corpo mole vai ser afastado. Nada mudou efetivamente. Então, muito papo. Os rumos do futebol do Fortaleza, eles são decididos de forma centralizada pelo Marcelo Paes. Isso precisa ser colocado quando a gente faz uma leitura sobre a demissão do Vojvoda. O Vojvoda não será demitido. Ponto final. Enquanto a decisão couber a Marcelo Paes. Aí, muita gente está... Até lá no Twitter, muita gente respondeu quando eu falei sobre esse conteúdo que eu ia soltar. Disse, a minha informação é outra. As partes estão entrando em acordo para uma rescisão de comum acordo. Pessoal, a forma como isso vai ser externalizado pelo clube, ou a forma burocrática que eles vão fazer, se é uma rescisão, se ele vai abrir mão da multa, isso pouco importa. Deixando bem claro, a informação que eu estou falando aqui, que eu estou cravando, que eu estou falando, é que ele não será demitido. O que eu falo sobre ser demitido? O Marcelo Paes não chegará para ele, bater no ombro dele, Vojvoda, muito obrigado pelos serviços prestados, mas não contamos mais com você a partir de agora. Isso não vai acontecer. Ponto. A forma como isso será externalizado, pouco importa. Certo? A forma, e aqui também é uma informação, os rumos do futebol do Fortaleza sempre estiveram muito centralizados no Marcelo Paes. E agora muito mais, com a saída do Alex Santiago, com a saída do Bruno Costa, que também apitava muita coisa, mas cada vez está mais centralizado nele. Então, o Paes tem claramente dentro dele uma certeza. Ele confia no Vojvoda. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o Vojvoda está perdido. Apesar de saber que o Vojvoda está perdido no que fazer nesse momento, o Paes acha que não vai demitir ele e ele não fará esse movimento. É um fato. Ele confia no Vojvoda. Porque ele tem muito medo do chamado aquele day after, o dia depois da demissão. E com toda razão. Com exceção do tiro certo do Vojvoda, o período pós-Ceni teve vários treinadores com passagens catastróficas, né? Zé Ricardo, Anderson Moreira, Chamusca. Então, assim, eles precisam ter muita certeza do tiro que vai ser dado. Mas o Paes tem claramente a certeza que o Vojvoda está perdido no que fazer e como tirar o time dessa situação. O Vojvoda está mentalmente esgotado, está mentalmente acabado. Ele não consegue achar soluções. E muita gente fala, o Vojvoda tem parcela de culpa nessa situação, e ele tem parcela de culpa nessa situação. Mas não por ser... A galera falar, eu vi muita gente apontando nas mídias independentes do Fortaleza que o Vojvoda era... mas ele tem que ver que ele é um bom treinador, mas é um treinador inexperiente, ele é muito jovem, ele está ainda se construindo como treinador. Não é esse o ponto. Se todo mundo que está de fora do campo consegue enxergar decisões errôneas óbvias do Vojvoda, como a própria inconstância, porque isso reflete no elenco. Se eu hoje, Prior, joga um jogo, passa 3 jogos sem ser relacionado, de repente o cara entra como titular. Diogo Barbosa é afastado, de repente o cara volta para o banco, aí o cara é regularizado, a contratação é regularizada, ele não joga, vai para o banco e não joga, a outra entra contra o Flamengo, depois não joga mais. E isso mexe com o elenco. Então ele está perdido nas decisões. Assim, essa instabilidade ela é importante para uma retomada. Mas o Vojvoda está emocionalmente abalado. E a informação que eu trouxe também no Twitter, após o jogo contra o Cruzeiro, naquela coletiva, não coletiva, aquela coletiva que não existiu, o Vojvoda, eu cravei, repito a informação, o Vojvoda entregou o cargo no vestiário. Repito e confirmo a informação. Perdão, pessoal, que estou com um pigarro aqui complicado. Após o jogo contra o Cruzeiro, no vestiário, o Juan Pablo Vojvoda entregou o seu cargo. E assim como eu postei essa informação, eu postei que a diretoria estava tentando demovê-lo dessa ideia. E foi o que aconteceu. Me perguntaram muito, tem alguma relação com o Alex Santiago? Não acredito que tenha.
O Vojvoda é muito ligado ao Alex Santiago. Era muito ligado ao Alex Santiago. Foi quem trouxe o treinador. E, independente disso, não sei se por isso ou com isso, eles tinham uma ligação muito próximos. Assim, o elo entre o Fortaleza e o Vojvoda é muito forte. Independente do Alex Santiago. Mas que existia um elo gerado pelo Alex Santiago, existia. E isso é um fato. Não estou dizendo que isso é um peso para ele sair ou não, mas é um fator que existe. A gente precisa considerar na equação fatores que existem. E ele entregou o cargo e foi demovido da ideia. Não sei por quem, mas ele foi demovido da ideia. Isso é um fato. Se querem, não houve isso, houve isso. Entendeu? Logicamente que a permanência dele estaria completamente impossibilitada se externalizasse, se o clube externalizasse que ele pediu a demissão e foi demovido da ideia. Por quê? Porque a torcida que já inverteu um pouco a questão de defender a permanência do treinador, se ela soubesse que o treinador entregou o cargo e foi pedido para ele ficar. Assim, a torcida com certeza entenderia que ele é um movimento que ele não acredita mais no projeto, na possibilidade de reversão. E claramente ele dá sinais que não acredita mais nessa possibilidade de reversão. Essas notícias que surgiram desde ontem, que Vojvoda teria sido demitido, Vojvoda está fora, Vojvoda... a diretoria está avaliando a permanência de Vojvoda, repito, não existe a possibilidade do clube demitir Juan Pablo Vojvoda. Repito, não sei e não importa a mim como isso será externalizado. Se vão dizer que foi de comum acordo, se foi um entendimento, não importa. O fato é que a demissão, o mandatário do clube chegar para Juan Pablo Vojvoda e dizer: obrigado, você não estará mais seguindo aqui com a gente, obrigado pelo seu serviço, não contamos mais com você. Não existe. Marcelo Paes, enquanto for CEO, não demitirá Juan Pablo Vojvoda, por decisão dele. É um ponto pacífico. Porém, novamente, após esses resultados e antes da parada, Juan Pablo Vojvoda novamente entregou o seu cargo. E qual é o fato? Hoje, dia 15 de junho de 2025, meio-dia, Juan Pablo Vojvoda está fora do Fortaleza. Ele está fora do Fortaleza de forma prática. Ainda não de forma oficial, jurídica, porque isso pode ser revertido. Hoje, ele está fora do Fortaleza. Por decisão dele, por não aguentar mais seguir. Mentalmente, ele não acha que dá conta mais. E é o que eu falei, já postei isso também recentemente. Juan Pablo Vojvoda só sairá se ele não aguentar mais. E era isso que eu achava. Ele pode sair, mas não para aceitar outra proposta, mas porque ele mentalmente não se vê mais apto a seguir com esse trabalho. Eu considerei isso também, inclusive com alguns amigos. Olha, essa parada vai ser boa, porque se ele seguisse e as coisas seguissem nesse rumo, ele entregaria fatalmente. O que houve? Juan Pablo Vojvoda entregou o seu cargo. Hoje, agora, ele não é treinador do Fortaleza de forma prática. Repito, o contrato está assinado, ele segue formalmente sendo treinador do Fortaleza, mas ele entregou o seu cargo. E, novamente, assim como o jogo contra o Cruzeiro, estão tentando demovê-lo da ideia de entregar o cargo e seguir no clube, assim como ele mudou de ideia e seguiu contra o Cruzeiro. E tem uma diretoria avaliando. Não tem uma diretoria avaliando. Tem Marcelo Paes tentando convencer Juan Pablo Vojvoda a não deixar o trabalho nesse momento. Qual a aposta do clube? Como houve uma parada, Juan Pablo Vojvoda vai para a Argentina. Vai descansar, ele já está na Argentina, na verdade. Ele vai descansar. Então, a expectativa do clube, aí quando dizem, vamos decidir, pode ser anunciado a qualquer momento, eu não acredito nisso. Repito, pode acontecer, futebol eu não acredito que seja tomada nenhuma decisão. Por quê? Porque o clube conta com o Juan Pablo Vojvoda, Marcelo Paes não vai demitir Juan Pablo Vojvoda, e ele espera que esses dias na Argentina tragam uma tranquilidade, tragam um descanso mental para o treinador, para que ele mude de ideia e retome o trabalho. O que acontece? Isso também é informação. O Juan Pablo Vojvoda, por toda a identificação que ele tem com o clube, todo o carinho que ele tem com o clube, ele não quer deixar o time abandonado sem um treinador. Então, isso são várias vertentes
se conjugando num ponto só. Aquelas informações que os treinadores da Platense estariam sendo procurados pelo Fortaleza. O Fortaleza tem uma excelente relação com Bragarnik, que é o empresário de Juan Pablo Vojvoda, e de vários jogadores estrangeiros que passaram pelo Fortaleza nos últimos tempos. Toda a gestão do Juan Pablo Vojvoda. Pochettino, Machuca, Landázuri, se eu não me engano, são vários jogadores. Muitos jogadores. E ele costuma, por onde passa, San Martín, Defensa e Justiça, onde passa, ele tem uma extrema influência dentro do clube. Com jogadores, com treinadores. Então, as indicações, se caso o Juan for, a lógica do mercado, por haver uma relação próxima, por haver uma relação do próprio Juan Pablo entender que não quer deixar o clube sem treinador, a lógica é que o Fortaleza vá no mercado buscar um treinador também agenciado pelo Bragarnik, empresário de Vojvoda. Isso é a lógica. O Fortaleza está preparando por um profissional desse modelo, dentro do escritório do mesmo empresário do Juan Pablo Vojvoda. Então, o movimento atual é esse. Hoje, Juan Pablo Vojvoda está fora do Fortaleza. Está fora do Fortaleza. Qual é o movimento que se desenha para os próximos dias? Ele está na Argentina, ele ser resgatado dessa ideia pelo fato de descansar, de sair do olho do furacão, de acalmar a cabeça e efetivamente ser convencido a continuar. Ou, dentro desse período, o Fortaleza se acerta com algum treinador, e eu acredito, isso não é informação, eu acredito que nesse período o Fortaleza siga conversando com treinadores. Para o final do período que o clube achar que realmente Juan Pablo Vojvoda não será demovido da ideia de deixar o clube, ele já tem um treinador engatilhado para anunciar. A forma como isso será anunciado, se é rescisão, acordo, as partes acharam por bem, de comum acordo, isso para mim pouco importa. É o que eu estou falando. O que importa é o que na prática acontece nos bastidores. E o que eu posso cravar para vocês é que Juan Pablo Vojvoda não será demitido. Segundo, Juan Pablo Vojvoda não está sendo avaliado por diretoria nenhuma. É porque quando se fala por uma diretoria, parece que tem várias pessoas com poder de decisão no Fortaleza e não tem. Não tem. Não existe uma comissão formada por analistas do Cifec analisando estrategicamente e analiticamente o trabalho de Vojvoda. Não existe. Não existe. Primeiro, o futebol do Fortaleza é formado por duas pessoas hoje, basicamente, que é o Papelinho e o Marcelo Paes, e a decisão é do Marcelo Paes. Então, isso traz pra gente a grande probabilidade dele não ser demitido. Porém, hoje ele pediu para sair. Hoje não. Hoje ele está fora do Fortaleza. Ele pediu para sair, porque para mim, e eu já falava isso anteriormente, é a única possibilidade dele estar fora do Fortaleza hoje. Mentalmente, Juan Pablo Vojvoda está esgotado. E Marcelo Paes, apesar de saber que ele está perdido nas soluções nesse momento, também não vê como a saída do treinador como uma solução para esse momento. Principalmente preocupado com o que vai ser feito a seguir. Então, esses são os movimentos. Muito contrário do que está sendo dito em todos os veículos de imprensa, mas é isso que eu apurei com mais de uma fonte, e as informações com as melhores fontes que eu tenho, elas foram todas convergindo para o mesmo lugar. Fontes e pessoas que têm fontes próximas convergiram tudo para o mesmo lugar. Então hoje, Juan Pablo Vojvoda está fora do Fortaleza. A forma como isso se oficializará, ou a forma como isso pode ser revertido pelo clube, como já foi revertido uma vez, a gente vai ver nos próximos dias, beleza? Deixa o like, compartilha o conteúdo. Se você for alvinegro e não gostou, pula o conteúdo. Se você for tricolor e for usar essa informação para falar em outros canais, pelo menos cita a fonte, porque apesar de ser torcedor do Ceará, quando eu vou tratar de informação aqui, quando eu vou tratar de informação que eu jogo nas redes sociais, que tenha realmente uma apuração envolvida, é diferente, eu mudo o tom, e eu gosto de falar sobre futebol de todas as formas. Sobre esporte, eu não vou criar meu canal, transformar meu canal numa rotina de postar sobre outros clubes. Isso não existe. Mas se eu tiver uma informação boa, onde eu consiga confirmar com responsabilidade, eu não sou jornalista, mas eu respeito muito a profissão e eu preciso ter muita responsabilidade quando eu vou trazer uma notícia, então ela precisa ser bem embasada e feita de forma correta aqui para vocês. Então, assim, eu não vou fazer meu canal já, até para deixar claro para quem está com essa dúvida, meu canal não vai ser sobre vários clubes, meu canal é sobre o Ceará.
Mas quando eu tiver uma informação boa, não tem porquê eu passar para outras pessoas veicularem, porque assim, muitas vezes não dão crédito. Muitas vezes eu peço para não dar os créditos, mas outras vezes não dão os créditos. Então eu prefiro postar mesmo no meu canal, fica bem claro quem trouxe a informação e fica registrado também do dia que foi deixado, né? Assim como eu postei antes que o Alex Santiago estava fora, assim como eu postei primeiro que o Rodrigo Santos tinha contratado pelo Fortaleza, e tantas outras informações. Uma saída do Moisés para o México, eu postei primeiro também, quase 20 dias antes dele ser anunciado. Então, assim, podem continuar duvidando das fontes e buscando pelo em ovo também, mas em breve a gente vai saber as notícias, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha a notícia, a informação, e a gente vai aguardar aí o desenrolar. Valeu!